grande abraço para você que nos dá o prazer da audiência. Hoje a gente está retornando com Expressão no Ar, nesta segunda-feira, ainda com cara de ressaca do que aconteceu no domingo de eleições suplementares aqui no Amazonas. E a gente aqui para conversar sobre isso, fazer uma análise dessa eleição histórica, inédita no país. Nós estamos com os nossos convidados, jornalista Kleber Oliveira. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Patrick? E também Valmir Lima. Bom dia. Valmir, o que a gente pode esperar, fazendo uma análise dessa eleição que terminou, acontecia, não acontecia, já lembrando lá atrás, alguém dizia, não vai ter eleição, daqui a pouco vai ter eleição. Veio Gilmar Mendes aqui também para conferir tudo. Pessoas diziam, essa eleição não é para acontecer, gasto desnecessário, mantém o atual governador interino. E começou uma série de situações que depois, quando os candidatos se mostraram aí, eram mais de 7, 8, enfim, ficaram 2. E a abstenção foi enorme também. Então, facultada a palavra a vocês dois aqui para nos ajudarem no Expressão no Ar de hoje, a análise dessa eleição que ocorreu ontem. Pois é, Patrick, na verdade, o que houve foi uma tentativa de barrar a eleição direta, né, para governador. Várias frentes aí tentando isso. Primeiro, os que perderam o cargo, que é o Henrique Oliveira e o José Melo, né? José Melo, entraram com recurso para tentar barrar a eleição direta e tentar permanecer no cargo. Teve ações da Assembleia Legislativa, teve ações do partido do presidente interino da Assembleia, Abdala Frache, né? E tudo isso tentando barrar a eleição com o argumento de que a Constituição Federal e a Constituição Estadual garantiriam então uma eleição indireta, já que o governador José Melo foi cassado 2 anos, depois de 2 anos de iniciado o mandato, né? Então, até 2015 a Constituição dizia isso, aliás diz isso, né? Mas até 2015 se cumpria essa norma constitucional e em 2015, em outubro de 2015, foi aprovada uma lei que reformou o Código Eleitoral para dizer que, na verdade, agora só com 6 meses, faltando 6 meses para terminar o mandato, é que a eleição deve ser feita indireta quando houver cassação do mandato dos eleitos, né? De quem está no cargo para governador, para prefeito. Então houve essa tentativa, né? E a Justiça rejeitou todas, né? E ontem nós tivemos o desfecho dessa eleição, que foi conturbada, houve a interrupção do processo eleitoral. A gente o que é típico de uma eleição no Brasil, né, Valmir? Essa confusão que não se define um rumo para a eleição, né? Exatamente, e nós estamos vivendo isso, Kleber, agora, com essa nova discussão. Todo ano pré-eleitoral, né, o Congresso Nacional faz mudanças na legislação eleitoral, né, e a gente fica aí, essas mudanças não são para melhorar a vida da sociedade, confundindo. São mudanças, geralmente são mudanças para atender a interesses deles próprios, né, dos próprios políticos que estão ali no Congresso Nacional para fazer leis em benefício da população, mas fazem leis em benefício próprio. A prova disso é essa proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional de criação de um fundo para financiamento das campanhas eleitorais, né? Estava falando em 3 bilhões e 600 milhões de reais, é muito dinheiro. Houve uma reação a essa proposta e hoje já se discute aí outras formas de financiamento de campanha que não é. Então é só um exemplo disso, né? Mas, Kleber, o que eu acho que ficou foi o comentário geral que se faz hoje, né? Ontem mesmo, desde ontem, quando saíram os resultados aí, quando saiu o resultado das urnas, a quantidade de pessoas que deixaram de votar num dos candidatos que estavam disputando o segundo turno. Aí eu entro numa seguinte situação, Kleber e Valmir. O fato da maioria ter deixado de lado o voto, não ter ido votar, essa grande abstenção que foi registrada no primeiro e segundo turno,
tem a ver com o ônibus que não era gratuito ou tem a ver com a rejeição mesmo do próprio eleitor em relação aos candidatos que estão? Patrick, eu acho que não tem nada a ver com o ônibus, não. Eu acho que essa questão da gratuidade do transporte é só uma desculpa, né? É aquela coisa do político não se colocar como culpado da rejeição do eleitorado, né? Ele se isenta dessa responsabilidade. Para muita gente, é claro que isso influi, né? Você sair de casa num domingo, pagar do próprio bolso para ir votar, tem uma certa influência. Mas já vem desde o primeiro turno da eleição, lá atrás, inclusive, essa rejeição. Até mesmo as correntes, a gente viu lá que candidatos que se apresentavam com o estilo, né? O estilo do novo, porque não houve proposta, e proposta ele nunca tem, né? Nenhum candidato tem, mas se apresentaram com o estilo do novo. O eleitor não engoliu esse estilo do novo, porque o discurso é o discurso velho da política, né? Da velha política. Então, no primeiro turno já foi grande o número de abstenções e de votos nulos, e no segundo turno isso se confirmou mais ainda. Eu acho que, no meu entendimento, o eleitorado ele já está saturado desse discurso de candidatos, né? Que não muda. Você vê que não tem projetos, tem apenas promessas de fazer alguma coisa. E eu acho que o eleitor já não está mais aturando isso, né? Por isso, uns não saíram de casa, os que saíram foram com a decisão de votar nulo e branco. Patrick, isso não foi uma coisa que aconteceu só no segundo turno da eleição. No segundo turno foi maior o número de brancos, nulos e abstenções, mas desde o primeiro turno esse número já era preocupante. Então nós tínhamos no primeiro turno ali 9 candidatos, né? Mas o eleitorado rejeitou também. Inclusive na capital, né, Valmir, que foi números mais expressivos. Nós temos aqui números totais do estado. Olha, no primeiro turno foram as abstenções, os eleitores que não vão votar, não saem de casa para votar, né? 569.500. 569.501. No segundo turno aumentou para 603.914. Quer dizer, aumentou aí praticamente 50 mil eleitores, né? Mais de 50 mil eleitores. Mas você vê que no primeiro turno já era grande esse número, 569 mil, né? Então, votos nulos, por exemplo, no primeiro turno foram 218 mil e no segundo turno 342 mil. Então aqui houve um crescimento muito maior. E os votos brancos, 61 mil no primeiro turno, 70 mil no segundo turno, né? No geral, Patrick, olha, abstenções nulos e brancos foram 849.500 no primeiro turno, 849 mil e 1.016.000 no segundo turno, né? Na opinião de vocês dois que participam... Mas só para concluir esses números, Patrick, nós temos aqui 1.016.000 eleitores que não votaram em nenhum dos candidatos, ou seja, abstenções, nulos e brancos, 1.016.000. E tivemos 1.322.000 de eleitores que votaram em um dos candidatos, né? Pois é, na opinião de vocês, ressuscitaram eleitoralmente o amazonino, que chega a 4º mandato de governador aqui no estado. Não é inédito isso no país, mas aqui no norte imagina-se que seja. E ele, no discurso dele ontem de agradecimento, eu acompanhei muito bem, que por sinal o atual acompanhou isso, colocou do início ao fim, e ele fez agradecimentos ao Omar, colocando como o Omar, pelo que eu entendi, tenha sido um dos grandes responsáveis também. Agradeceu ao prefeito, agradeceu ao Paulo Dernê e foi citando alguns nomes aí. Aliás, hoje na Câmara Municipal, um certo vereador ficou aborrecido porque ele não citou os vereadores de Manaus. Hoje, na sessão da Câmara, o vereador Sassá da Construção bateu o pé e aborrecido lá e discordou até do Paulo Dernê também. Uma outra situação que está acontecendo. E eu pergunto aos senhores concordam com essa frase de que dizem por aí que o amazonino foi ressuscitado
para quem já estava lá no cantinho dele, lá na rede, se balançando? Na verdade, Patrick, nós comentamos isso ontem aqui durante a apuração dos votos. O Amazonino estava lá, ele saiu da prefeitura, né, não concorreu à reeleição naquela época. Há 5 anos, né, que ele não está no poder. Sofreu ali um problema de saúde, teve que se afastar da prefeitura, aí retornou já no final do mandato, não disputou a reeleição, né? Com a justificativa de que a saúde dele não permitia que ele disputasse uma eleição ou continuasse no comando da prefeitura. Então o Amazonino se afastou da vida política, né? Da vida pública, na verdade ele se afastou da vida pública, mas não da vida política, porque era grande, sempre foi grande o número de políticos na casa do Amazonino, né? Pessoas que o procuram para discutir o processo político. E essa decisão de lançar o Amazonino candidato não foi tomada depois da cassação do governador José Mello. Ela já vinha sendo discutida há algum tempo, inclusive nós do Amazonas Atual demos essa notícia muito antes de confirmada a cassação, né? Quando ninguém discutia quem seria o substituto do Mello, nós, baseado na conversa com uma fonte que era muito próxima do Amazonino, nós publicamos no Amazonas Atual que o Amazonino estava sendo cotado para ser um candidato aí para substituir Mello, tanto numa eleição indireta na Assembleia Legislativa quanto numa eleição direta, né? Como o TSE decidiu que era eleição direta, o Omar, que foi o mentor dessa ideia, aí, o Amazonino disse isso ontem no discurso dele, né? Então o Omar começa a trabalhar para lançar a candidatura de Amazonino. E conseguiu aí o apoio do prefeito Arthur Vigílio, né? A Amazonino consegue o apoio do prefeito e a gente viu aí o que aconteceu, né? Você falou, inclusive, que o Amazonino agradeceu ao Omar, agradeceu ao Arthur. Eu acho que o maior agradecimento que o Amazonino deveria ter feito era o Eduardo Braga, porque foi um adversário que entrou com ele no segundo turno totalmente enfraquecido, por 2 motivos. Um, por ter buscado para si um vice, que foi o Marcelo Ramos, que vinha construindo uma carreira política com a ideia de ser, né, um político independente, distanciado desses grupos, né? E, de repente, o Marcelo abre mão de suas convicções, né, ideológicas e políticas para se juntar àquilo que ele combatia, inclusive ao adversário que ele atacou ferozmente na última eleição, né? Então a união desses dois candidatos enfraqueceu o senador Eduardo Braga, porque no meu entendimento, eu acho que o eleitor do Marcelo Ramos deixou de votar no Braga e no próprio Marcelo Ramos, né? Ou de indignação, ou por insatisfação, e isso tornou o Amazonino mais forte. E você vê que pelos resultados, pelos números da eleição, o número de eleitores, o Amazonino não tem um mérito muito grande de ter sido eleito governador nessa eleição suplementar, né? Mais da metade do eleitorado rejeitou os dois na urna. Mais da metade não, quase a metade, né, do eleitorado. Então eu acho que o mérito do Amazonino ter sido eleito, considerando sua popularidade no Amazonas, é mais desse enfraquecimento do senador Eduardo Braga diante dessa situação partidária que ele construiu para essa eleição suplementar. Pois é, eu estava vendo o atual, os textos que a nossa equipe tem colocado, e interessante o que eu vou falar agora, pode ter passado despercebido para muita gente. O Amazonino conseguiu derrotar os 2 últimos ou os 2 primeiros homens públicos que em campanha o derrotaram. Em 2004, ele tentou ser prefeito amazonino, foi derrotado pelo Serafim, que teria sido a primeira vez, enfim, de derrota. Em 2006, o Eduardo Braga, o Amazonino tentou ser governador e foi derrotado pelo Eduardo Braga.
Depois ele derrota o Serafim e agora derrota o Eduardo Braga. Há saúde suficiente para que o amazonino continue? Mais um detalhe, a saúde que eu falo, saúde mesmo. Ele é um homem diabético, enfim. E a outra situação, será que em 2018 ele termina e para? Ou volta para a reeleição, deixando todos os que o ajudaram um pouco chateados? Olha, Patrick, essa questão da saúde, claro que a gente não pode fazer previsões, né, sobre isso, mas ele tem se mostrado muito bem. Hoje, inclusive, de manhã cedo, já disposto ali, foi ao TCE, já com uma atividade de governador eleito, né, pediu ao TCE que suspenda os pagamentos se não forem essenciais para o Estado, né, e 11 horas da manhã ele embarca para Brasília, vai ter um encontro hoje com o presidente Michel Temer, né, às 18 horas, está marcado esse encontro. E convenhamos, né, Valmir, não é lá muito mérito se encontrar com o Temer na altura desse campeonato. Mas ele está mostrando aí mostrou isso na campanha o amazonino até dançou várias vezes, né? Mostrou aí que ainda tinha pique, teve um problema em Itacoatiara, um problema de pressão, né? De pressão alta, e foi atendido, foi medicado, mas foi o único registro durante essa campanha, uma campanha em que ele estava todo dia... E ele viajou bastante pelo interior, né, Valmir? Ele visitou. Então, até aqui não se mostrou nenhum problema que possa impedi-lo de governar. Eu acho que isso aí não é um empecilho. Agora, com relação a 2018, eu tenho dúvidas se... porque não é se ele só vai cumprir esse mandato tampão. Não é só o amazonino, né? Não é o homem amazonino, é o grupo político, né? São os assessores que ele vai colocar lá. E aí, chegar em 2018, ele com vigor ainda, né? Hoje ele tem 77 anos, em novembro agora, no dia 16, faz 78. Já faz 78, né? Então, ontem até nós comentávamos isso aqui, né? Todos os que sentam na cadeira de governador não querem sair para que outro concorra, não querem abrir mão de disputar uma reeleição. Inclusive o Davi Almeida, né, que assumiu interinamente aí esse período, que seriam 3 meses ou 4 meses, né? E já estava com vontade de ser candidato à reeleição também. Tentou isso, não conseguiu apoio do partido e teve que apoiar uma candidatura que é alheia, inclusive a candidatura apoiada pelo partido dele, né? Mas isso aconteceu em 2014 também com o governador José Melo. José Melo foi uma indicação do Eduardo Braga para ser vice do Omar em 2010, com a expectativa de que o Melo não quisesse ser candidato à reeleição e daria a vez para o Braga, e o Braga seria apoiado pelo grupo que ele ajudou a eleger em 2010, né? Isso não aconteceu. O Melo sentou na cadeira e gostou e foi para a reeleição. O que mostra que dentro dos próprios grupos, né, os amigos da onça, depois que senta lá, deixa de ser amigo, né? E teve o caso do Omar também, em 2010, né? Olha, em 2008, o então senador Alfredo Nascimento apoiou a candidatura de Omar Aziz para prefeito de Manaus, na eleição de 2008. Com acordo ali, fechado, inclusive com a participação do presidente Lula, né? O Alfredo já contou essa história, o Lula com o Eduardo Braga fecharam ali o apoio do Alfredo, para que em 2010 o grupo apoiasse a candidatura de Alfredo para o governo do estado, né? O Omar não conseguiu se eleger prefeito, né? Então assumiu a cadeira de governador em 2010, e foi para a reeleição. Ele disse: não, eu tenho direito de ser candidato à reeleição. A Amazônia também pode chegar em 18 e dizer: eu tenho direito de ir para a reeleição e disputar aí o que seria o 5º mandato de governador, né? Então nada disso está descartado. Mas os grupos políticos dependem muito do interesse, e isso muda a cada eleição. Né? E o que a gente pode observar, Valmir, é o seguinte: é que a gente fala em grupos políticos no plural, né? Na verdade é um só. O Amazonas só tem um grupo político que vai, conforme as eleições, se dividindo, né?
vai se desmembrando, se desgarrando, mas no final sempre ficam as mesmas lideranças políticas no Estado, né? Como é o caso atual. É bem interessante. Agora, um outro ponto de vista também. A eleição do Amazônia, na opinião de vocês, aqui no Expressão no Ar, essa eleição, ela acaba tendo reflexos na eleição para Senado. Poderá haver alguma modificação dessa eleição para o Senado? Por exemplo, se o atual prefeito de Manaus, que é o Arthur, apoiou fortemente o amazonino, sabemos que ele tem o sonho de voltar ao Senado. Será que ele não vai exigir algum tipo de apoio? Outra situação que tem para o Paulo Derlei, que também estava lá do lado apoiando, será que também não quer ser senador? E aí eu pergunto, essa eleição do amazonino pode ter alguma influência para o Senado? Claro, tem esse grupo. Silas Câmara também. Esse grupo político tem pelo menos três, né? Políticos que desejam ser candidato a senador. É o Arthur, o prefeito Arthur, o deputado Paulo Derlei Avelino, o deputado Silas Câmara, que já vem trabalhando essa questão, né? O Silas Câmara já vem trabalhando, ele se lançou candidato a prefeito em 2016, não para tentar se eleger prefeito, mas para colocar o nome dele aí na mídia, né, para 2018. Nesta eleição ele ainda tentou, né, ser candidato a governador, na eleição suplementar, não teve apoio dos partidos que ele queria e acabou apoiando a candidatura do amazonino. O Omar está tranquilo, ele pode ser candidato aí a governador em 2018, mas também pode não ser candidato a nada, ele ainda tem mais 4 anos de mandato de senador, né? Mas a disputa aí vai ser para o Senado. Inclusive, Ivomir, vai ser uma das disputas mais concorridas que o Amazonas já teve no Senado, porque além desses nomes, ainda tem a Vanessa Graziatin, que já disse que vai disputar a reeleição. Temos o José Ricardo, do PT, que é um nome forte na eleição, para prefeito, obteve uma margem de voto muito boa, né? Inclusive despertou o interesse do PT nacional em relação ao Amazonas. Então vai ser uma disputa muito boa nessa eleição do ano que vem. E aí nós temos, a grande questão, Kleber, que eu acho é o senador Eduardo Braga. Qual vai ser o futuro do senador? Ele vem para mais uma eleição para governador. Ele vai disputar o Senado, né? Uma reeleição para o Senado. Eu já ouvi de pessoas até próximas do senador que ele deveria vir uma candidatura a deputado federal, que talvez seria o deputado federal mais votado do Estado. Pelo que a gente conhece do Eduardo Braga e as ambições políticas, ele não vai querer ser candidato a deputado federal. Não, com certeza. Mas a grande pergunta é a seguinte: ele vai arriscar, né, uma candidatura ao governo do Estado, correndo o risco de ficar sem mandato? Ou mesmo de senador, tanto de governador quanto de senador, ele corre o risco de ficar sem mandato, né? Exatamente. É bom a gente lembrar que quando ele recorreu à justiça para cassar o mandato do governador eleito José Melo, a intenção era herdar o governo naturalmente como segundo colocado na eleição de 2014, né? Surpreendentemente, o TSE decidiu que seriam feitas eleições diretas. Então, ele já perdeu aí, né? Perdeu no âmbito da justiça, já teve uma derrota na questão daquilo que ele pretendia, né? E agora a derrota nas urnas também. Então foram 2 derrotas nessa eleição suplementar do senador Eduardo Braga. Senhora derrota, né? Uma senhora derrota, né? Se você considerar 14, né, foi a terceira derrota. Terceira, né? Se considerar, exatamente. Ontem o amazonino, perguntado por jornalistas, depois de confirmada a eleição de amazonino, um jornalista perguntou como é que ele trataria, o que ele teria a dizer ao Eduardo Braga, que foi o candidato derrotado. E Amazonino disse, entre outras palavras, que esperaria que Eduardo continuasse desempenhando seu papel de senador, mas que não iria recusar nenhum tipo de ajuda dele, financeira para o Amazonas, nem dele, nem de ninguém. Palavras do Amazonino, que estão publicadas e no vídeo do atual também. Patrick, só para a gente interagir aqui com o ouvinte,
Nós temos aqui o Joel Pinho. O Amazonas Atual está de parabéns pela inovação em transmitir informações para o povo do interior do Amazonas. Itapiranga acompanha todas as informações veiculadas através do Amazonas Atual. A Mônica Queiroz colocou aqui no comentário dela 12, se referindo ao número do amazonino. A Lúcia Araújo diz: sou 15. E a Lúcia faz um comentário aqui interessante, né? O povo quer eleição indireta. Com essa abstenção, aí ela diz: quem votou nulo e branco não tem direito de cobrar nada. E temos aqui o Eudógio Júnior, faz um elogio aqui ao Patrick Mota, que é amigo dele, o maior repórter de Manaus. Temos aqui o Valdemar Maia. Valdemar Maia diz que chegamos a um tempo que os candidatos políticos devem fazer o seu melhor caso venha a ser eleito. O povo está chegando à conclusão de que cargos políticos não é uma carreira vitalícia. Eles que aprendam, né? Os políticos que aprendam. Então, o futuro do Eduardo Braga é ajudar seu pai nas empresas dele. Está dizendo aqui. Ou seja, fora da política, né? É o que diz o Valdemar Maia. E o Sandro Fernandes... Não, o Sandro Fernandes não comentou, só fez aqui um abraço pra gente. Exatamente. Então, é isso. O Kleber, o eleitor que usa as redes sociais, ele foi muito duro, verdadeiro e não mediu palavras, absolutamente nada. A gente viu um eleitor que arrebentou nos comentários. Alguns foram bem mais duros, outros mediram as palavras, mas a gente entende que eles foram convictos de que não são mais aqueles eleitores que iriam seguindo o voto de cabresto daquele outro. Você percebeu isso também? As redes sociais, Patrick, ela é um termômetro para você medir a reação da sociedade, né? Até a eleição de 2012, né? O grande canal que os políticos tinham para falar ao eleitor era o rádio e a TV no horário eleitoral gratuito. E no horário eleitoral gratuito a gente não tem candidatos, a gente tem produtos políticos, né? O que está se vendo ali é efeitos de um marketing que tenta vender aquilo que o candidato não é. A gente pode pegar pelo exemplo dos dois candidatos que ficaram no segundo turno, que um usou o slogan de campanha "Quem ama, reconstrói", né? O amazonino pegando o prefixo de seu nome e o prefixo do nome do Amazonas, e o Braga tem jeito, né? São mensagens que não pegam, porque o eleitor está vivendo na realidade uma outra coisa, né? Então, nisso aí já há uma reação mais franca do eleitor, ele já se manifesta, ele já emite uma opinião. Apenas assistindo o horário eleitoral gratuito, ele só pode reclamar, xingar para ele próprio. Com as redes sociais, ele é mais incisivo, né? Ele já mostra para os candidatos que eles podem ser cobrados, né? Das suas responsabilidades como homens públicos. E os candidatos, os políticos, estão ouvindo a voz na internet ou estão simplesmente dizendo, daqui a 2 meses esquecem? Eu acho que ainda não estão ouvindo, né, Valmir? Pelo que a gente consegue perceber em discursos. Na verdade, Patrick, eu escrevi um texto ontem baseado no resultado da urna aqui, né? No resultado das urnas em Manaus, porque ainda não estava fechado o interior quando eu escrevi o texto, e eu dizia exatamente isso, que o eleitor manda um recado que os políticos deveriam ouvir, né? Há um sentimento de insatisfação com esse sistema político, com os políticos de um modo geral, e essa abstenção, esses votos brancos e nulos dizem exatamente isso. O eleitor não aguenta mais esses discursos. Eu acho que eu estava conversando com um amigo hoje que é muito ligado à política e dizendo que é preciso recriar ou reinventar os discursos, né? Não é isso que o eleitor quer. O eleitor não quer ouvir
o político vai salvar ele, vai mudar. Vai acabar com as filas de saúde. Não é isso. Saúde não é para ter a gente fila, ouve, né? A gente ouve o político dizendo, não, eu quero cuidar de você. Não é isso que o eleitor quer ouvir. Né? Ele não quer alguém que cuide dele, não. Quer alguém que cuide dos hospitais. Né? Quer alguém que cuide das finanças, que não deixe roubar, né? Que não deixe, que não faça compras superfaturadas. Quer um político que tenha transparência no gasto público. Né? Que é um político segurança, né? Que se preocupe com a questão da educação, que não é isso que a gente quer. Essa escola que é oferecida para a sociedade não funciona mais, não é suficiente para transformar esse país, né, num país de primeiro mundo. A gente está patinando nessa escola, nesse modelo de educação que ninguém muda, né, esse modelo. Só se fala em aumentar os gastos com a educação. Se você for comparar com países mais desenvolvidos, o gasto com a educação no Brasil é muito pequeno. Mas não é só aumentar o gasto, é pensar um novo modelo educacional. E isso se faz com um debate sério, envolvendo pessoas sérias da sociedade, não colocando um ministro da educação que é um político que não tem nenhum compromisso com a educação, né? É só alguém para fazer uma gestão política do cargo, do ministério lá, que tem muito dinheiro. Então é preciso acabar, é preciso surgirem políticos com esse perfil, né? Um perfil que seja para trabalhar em favor de um Estado melhor, de uma sociedade melhor, né? E é um negócio tão simples, mas o problema é que quando o cidadão se elege, lá o político se elege, aí muda tudo, né? Aí vira tudo como é. A história do Brasil é uma história marcada pela corrupção, né? O toma lá da cá. Você vê o exemplo recente aí, né, Valmir, de Mato Grosso, lá, aquele vídeo do ex-governador Simval Barbosa, dando massas e massas de dinheiro para deputado. Eram massas e massas de dinheiro que poderia estar salvando vida nos hospitais. Melhorando a escola pública. Melhorando a educação, mas está indo para onde? Então, é um grito de alerta, né? Esses votos brancos, nulos e abstenções, é um grito de alerta do eleitor, precisa ser refletido pelos políticos de modo geral. Eu gostaria de, para finalizar esse momento, colocar uma seguinte situação. Quando ocorre uma eleição de alguém, ou caso como aconteceu ontem, uma eleição inédita, suplementar aqui no Amazonas, é óbvio que o eleito já começa a formar a lista dele de secretários. E hoje já circulou uma lista que as pessoas próximas ao amazonino já se apressaram em dizer que essa lista era fake, não era a lista de secretários, não. Vocês acreditam que o amazonino vai manter aquelas velhas figuras ao lado dele? Lembro que o secretário de Estado da Cultura, Robério Braga, se afastou do cargo, a gente deu isso aqui no atual, para apoiar a candidatura do amazonino. Então, vocês acham que ele vai escolher nomes novos ou vai manter os tradicionais nomes que ele conhece, que o cercam há anos? Também o Patrick é campeão de fazer pergunta difícil, né? O amazonino foi questionado hoje de manhã no TCE sobre o secretariado, ele desconversou. Eu também vou desconversar, Patrick. Quem tem que responder? Ele disse, olha, sobre isso aí a gente vai ver depois, né? A gente vai pensar nisso depois. O problema de secretários, Patrick, não é tanto nomes de pessoas, se são os velhos, os novos, é mais projetos mesmo. Se tem projeto e gente competente para tocar, não importa o nome, né? Aqui no Amazonas a gente tem uma certa mania de exaltar secretário, né? Secretário, a função dele é colocar em prática a política pública, né? Se ele não está colocando em prática a política pública, não serve para ser secretário. Essa é a grande questão, né? Nomes são Pois a gente... porque é o seguinte, Patrick, como eu estava falando anteriormente, quando o político é eleito, né, ele tem os apoiadores dele ali, são os partidos,
os representantes dos partidos, tem uma gama de pessoas que têm interesses, né? E esses interesses são cargos, principalmente cargos na administração pública, porque querem colocar os militantes do partido, né? Então tem isso, e a gente não se livra desse círculo vicioso, né? O político é eleito e geralmente alguns até conseguem no início colocar pessoas que não estão nesse campo da política aí, que não chamadas pessoas técnicas. Os técnicos, mas com o passar do tempo vai mudando, não se adapta. O técnico não se adapta porque o sistema é um sistema político corrupto, né? Então, se for um técnico sério, dificilmente ele fica no cargo por muito tempo, né? Porque essa engrenagem da política ela precisa ser quebrada, né? Aquela coisa que o secretário de Educação precisa atender o prefeito do interior que tem interesses escusos, não é interesse pela educação, né? Mas então tem essas coisas. Se não atender o interesse do prefeito X, ele vai reclamar para o governador e aí já cria tem que acabar com isso. O secretário de Educação, ele precisa pensar numa educação de qualidade para oferecer tanto no interior do estado como na capital. E no caso específico do governador eleito Amazonino Mendes, Valmir, ele só tem 15 meses para fazer um governo. Se ele for se preocupar muito em nomes, em atender os interesses do PDT, né, do Eduardo Braga, ou do Omar Aziz, do PSDB, né, do próprio partido dele, ele não vai governar. Ele vai ter um ano para estar mexendo só com política e não com tecnicismo. Mas no nome ele já tem que começar a pensar desde já. Rumores pela manhã haviam dado conta que o secretário de Estado da Segurança Pública, Sérgio Fontes, teria pedido exoneração. A gente aqui ficou procurando a informação oficial e agora há pouco a nossa equipe entrou em contato com o próprio secretário via o seu aplicativo WhatsApp. Perguntamos se ele confirma o pedido de exoneração dele. E ele respondeu agora há pouco, o próprio secretário Sérgio Fontes respondeu, aspas, sim, hoje será meu último dia como secretário de Segurança Pública. Gostaria de agradecer a confiança e consideração de vocês, que vocês sempre tiveram por mim. Portanto, está confirmado o pedido de exoneração do secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, afirmando até que hoje é o último dia dele enquanto secretário. E aí falam em vários nomes, entre eles o coronel que recentemente estava como subcomandante da Polícia Militar na gestão do Melo, que saiu depois que o Davi Almeida entrou, e fugiu o nome dele agora, o ex-subcomandante da Polícia Militar, e que ajudou muito nessa campanha também. Será que ele? Ninguém sabe, né? O Walter Cruz, ninguém sabe se vai ser. Ok, Patrick. Muito obrigado, Valmir Lima, pela participação do Expressão Atual. Vai ser assim, hein? Vai ser assim todos os dias. A gente vai sempre puxar um tema que você se interessa e você colaborando do outro lado também. Obrigado ao Kleber Oliveira. Um prazer, Patrick. Vai ser mais curto, né, Patrick? Hoje, porque tinha muita coisa, o assunto... Mas o Expressão no Ar é um programa mais curto. A gente vai fazer, no máximo, aí 15 minutos. Exatamente. Hoje foram mais de 30 minutos, né? E de minha parte, com perguntas menos difíceis. Gente, um grande abraço. Continuem no Atual, o site de notícias do Amazonas.